galera, meu nome é Kimberly. Eu sou Mirelle. E você está assistindo ao Rush TV Brasil. Gente, faz um tempo já que a gente não grava juntas e agora que todos nós estamos em casa, a gente tirou esse tempinho pra gravar um vídeo juntas, respondendo umas perguntas sobre como foi conhecer a Heffron Drive. Algumas pessoas ao longo desses anos fizeram várias perguntas em relação a Heffron Drive, como que a gente conseguiu a entrevista, como foi conhecer o Dustin e o Kendall, e a gente tá aqui pra responder algumas das suas perguntas. A pergunta que a gente mais recebe é como que a gente conseguiu a entrevista. E, gente, a gente conseguiu a entrevista da maneira mais simples que vocês podem imaginar. A gente mandou e-mail pra produção pedindo a entrevista. Mas, claramente, eles não vão dar entrevista pra qualquer pessoa, né? A gente conseguiu entrevista porque a gente tem um canal, e por mais que o canal seja pequeno, a gente é uma maneira de divulgar os meninos aí do Big Time Rush, da Heffron Drive, então foi assim que a gente conseguiu. Isso, e tanto que até na entrevista tem uma parte em que o Kendall, agradece a gente e fala que precisa de mais gente como a gente que divulgasse a Heffron Drive pelo Brasil. Então ele meio que reconhece, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, a gente precisa de mais gente como você para divulgar mais ainda a Heffron Drive pelo Brasil. Foi incrível, mas a gente batalhou bastante aí pra gente conseguir essas entrevistas, não foi fácil não. O Rafa Schmidt, oi Rafa, conheço você. Ele perguntou qual foi a nossa primeira reação quando a gente encontrou com eles. Se foi aquela surtada de fã, ai meu Deus, e depois seguia profissionalmente, né? Ou se a gente surta depois que acaba a entrevista. Beijo pra vocês. Um beijo pra você também, Rafa. A gente surta, o tempo todo, né? Na hora que recebe o e-mail pedindo, na hora que a Heffron Drive fala que vai fazer o show no Brasil, na hora que manda o e-mail naquela expectativa, na hora que eles respondem o e-mail, e depois na hora, de chegar, na hora de sair também, que a gente fala, cara, isso realmente aconteceu. Surto em todos os momentos de aula. Foi até um surto maior, foi quando a gente saiu, porque, acho que cai a ficha, né? Antes a gente não cai a ficha. Se bem que caiu muito bem a ficha na hora que a gente tava na porta do camarim deles. Tava lá, camarim e Heffron Drive. Mas assim, a gente surta, e claramente eu acho que dá pra ver, né? Ainda mais que eles estão acostumados com entrevista, dá pra ver que a gente não era, 100% profissional, assim. A gente era fã, eles sabiam disso. Mas a gente tentou manter a compostura 100% das vezes, assim, por mais que a gente estivesse meio surtando assim por dentro, a gente tentou ser o mais profissional possível, ficar tranquila, surtando totalmente, né, por dentro, mas por fora, plena. E quando a gente saía da entrevista, a gente ficava berrando igual uma louca, todas as vezes que aconteceu. E é uma coisa que, que eu admiro muito a gente por ter conseguido ter feito isso, porque eu lembro quando a gente conheceu o Big Time Rush no Meet and Greet, a gente começou a chorar. Nossa, a foto, com aquela cara toda chorando, desesperada. Eu acho que a gente respirou fundo, fala assim, chora, mas chora por dentro. Eu fico pensando assim, se a gente tivesse a oportunidade de entrevistar o Big Time Rush hoje em dia, será que a gente conseguiria manter a compostura? Não sei. Eu acho que não. Não sei mesmo. Eu acho que não também. Mas a gente deixa isso em silêncio. A Laila perguntou se teve alguma coisa que a gente preparou pra entrevista que depois não deu certo e vocês tiveram que improvisar. Cara, mais ou menos assim. Lá no show de Nova York, quando a gente tava trocando meio de produção, né, sobre o show, sobre a entrevista no caso, eles falaram que a gente teria meia hora de entrevista com os meninos. Então a gente preparou uma pauta de meia hora de entrevista. Ainda perguntei mais 3 vezes, cara, vai ser meia hora mesmo? E eles disseram, vai. Então, preparamos lá, a gente fez, além de umas perguntas, a gente queria fazer umas brincadeiras também com os meninos, pra deixar a entrevista um pouco mais divertida. Mas chegou lá, deu vários problemas, e nosso tempo foi de meia hora pra 10 minutos. E aí, a gente não teve tempo de, respirar e pensar o que a gente ia fazer. Foi tudo no improviso, a gente ficou se olhando na hora da entrevista, falando assim, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí várias perguntas ficaram de lado, algumas brincadeiras também, e foi isso. Em Nova York, fora a questão também que foi um pouco tenso, né, porque não tinha lugar pra gente fazer entrevista. E foi uma coisa muito louca, porque a gente chegou lá no show, aí o pessoal tava na fila, a gente, nossa, será que a Heffron Drive já chegou? As meninas, não, chegou, tá lá almoçando. Aí, eles estavam num bar em frente, aí depois a gente foi descobrir que eles estavam esperando a gente, fazendo hora lá no bar. E a gente achando que a gente não queria incomodar, achando que eles estavam almoçando ainda. Então a gente ficou lá esperando os bonitos almoçarem. E tava dando nossa hora de entrevista. E a gente, caraca, cadê eles? Cadê eles? Até que teve uma hora que eu falei assim, cara, mandar um e-mail, né, pro produtor. Um e-mail não, mandar uma mensagem pro produtor, falando que a gente tá aqui já. Aí, estava só esperando vocês. E a gente esperando eles.
Só aproveitando também falar sobre o que não fez, a última entrevista que fez só eu e a Mari, foi uma coisa muito louca, porque a produtora foi uma bosta desse show, tipo, tanto que o show foi um desastre, né? Tipo, pouca gente, não divulgou, foi tudo ruim, tudo mal planejado. Aí a gente chegou, tinha um monte de gente pra fazer entrevista também, tinha um povo mó sem noção que nem sabia quem que é Heffron Drive, pediu informação pra mim e pra Mari ensinar o que eles gostam, o que eles fazem. Tinha um cara que só foi pra tirar foto e anotar, nem gravou. Aí chegou na hora, eu lembro que antes foi o pessoal da Febre Team e eles demoraram muito. Aí chegou na nossa hora, tipo, tinha que ser rápido, porque não tinha tempo, ia pra começar o show e tal. Então a gente teve muito pouco tempo, acho que foi tipo menos de 5 minutos, aí foi uma correria, eu olhava pra Mari, o que a gente vai fazer? Vamos fazer brincadeira e dar cachaça, dar o café pra eles. Porque foi muito corrido, tanto que depois disso, quem tava esperando atrás, eles fizeram tipo uma coletiva de imprensa, tem até um stories do Dustin dele mostrando, tipo assim, se sentindo esquisito, tinha um monte de gente assim, os dois sentados, e umas 10 pessoas assim, fazendo pergunta, tirando foto, gravando, foi uma coisa mais louca, só que a gente teve sorte que a gente foi o último que conseguiu ter um tempo só com eles, mas foi uma bagunça, como sempre, né, todas. A Kylie perguntou também se tinha, tipo assim, se tinha um lugar específico, puta que pariu. Ai, meu Deus, enfim, se tinha um lugar específico pra gente fazer as entrevistas, né? Então, aqui no Show do Brasil, a gente era uma salinha dentro do camarim deles, que era própria pra entrevista. Agora lá em Nova York foi um caos. Então, a gente chegou, era pra gente fazer a entrevista, eu acho, no lugar onde ia ser o show. Só que esse show da Heffron Drive, eu acho que eles aproveitavam, tinha muito show antes, tipo, artistas locais e tal. Tinha aquela banda que era até famosinha, All Time Low, né? Que All Time Low, cara, era... Eu esqueci... Não era All Time Low, eu esqueci o nome da banda, mas era muito boa. Era muito boa, e eles tinham até que tinha uns fãzinhos lá. Mas, tipo assim, a maioria tava indo por causa do Heffron Drive, mas tava uma loucura, que todo mundo passando show, e é uma casa de show muito legal lá, tipo, são dois andares, tipo, 2 níveis que tem, tipo, isolamento e tudo. A gente ia fazer na onde que eles iam fazer o show, só que tinha uma banda passando som. Aí o produtor falou assim, vou caçar um lugar pra vocês fazerem entrevista. Isso na hora da nossa entrevista, passando o tempo, né? E a gente lá procurando. Perdendo tempo de entrevista, aí a gente ganhou um bônus, porque o Kendall esperou junto com a gente, o Dustin também, só que o Dustin meio que não conversou com a gente. O Kendall, tipo, começou a puxar papo, perguntou, tipo assim, como que a gente veio pra Nova York e tal, se a gente ia Era VMAs, né? Era que tinha... Ele perguntando se a gente ia, dando dicas, a gente, tipo assim... Foi um bônus pra gente, tipo assim, por trás das câmeras, mas a gente tava desesperada, porque você já fica nervosa antes da entrevista, aí você bota pra ter uma conversa informal com o Kendall antes, tipo assim, essa cabeça esquece tudo. Nossa, foi um caos, gente, aquele dia foi um caos, deu tudo errado. A Amanda perguntou se a gente ficou nervosa e se a gente esqueceu alguma coisa. Teve uma história muito engraçada e muito desesperadora, que foi o bolo do Kendall que a gente esqueceu. Conta aí. Então, gente, a gente chegou esse foi o primeiro show aqui da Heffron Drive no Brasil, né? E esse show, eu lembro que aconteceu no dia 1º de novembro, ou seja, um dia antes do aniversário do Kendall. E aí o que a gente pensou? Vamos comprar um bolinho pra cantar parabéns pro Kendall durante a entrevista. E assim fizemos. Compramos um cupcake, deixamos no nosso frigobar lá do hotel, pra não ficar ruim, né? De um dia pro outro. E aí, gente, fomos no dia do show, a gente foi lá pra fila. A gente chegou lá mais cedo e tal pra fazer a entrevista com a galera, pra fazer brincadeiras, pra gravar vídeo pro canal. E a gente ficou lá, tipo, um tempão de boas. Faltando 20 minutos pra entrevista começar, meia hora, sei lá. Eu lembro que a gente sentou no meio fio, assim, da casa do show. E a ficha caiu, assim, cara, vai acontecer, a gente vai entrevistar eles. Ninguém sabia além da gente, porque a gente não queria contar pra ninguém. Então a gente sentou ali pra se concentrar, né, pra se preparar mentalmente. Porque seria a primeira vez que a gente entrevistaria eles. E aí foi que a Mirelle lembrou do bolinho. Eu falei assim, gente, e o bolo? Aí eu falei assim, cara, não vai dar tempo mais. Aí eu só lembro da Kim e a Mari, tava chovendo ainda, não tava? Tava tipo, chuviscando. Eu cheio de tapinha na cabeça, do cabelo. Eu não fui, né? Que eu não tenho um físico muito bom pra correr e ir pro hotel. Então ficou eu e a irmã da Mari. A irmã da Mari foi com a gente pra ajudar a filmar. Ela que filmou pra gente. A gente ficou esperando. E a Kim e a Mari correu pro hotel. E eu, tipo, naquele desespero de chegar a hora de entrar e eu ter que entrar sozinha. A gente foi com saco plástico na cabeça. Plástico na cabeça e a correria. E elas não chegavam. Puta merda, eu vou ter que entrar sozinha nesse trem. Como é que eu vou fazer? Gente, sério, desespero. Mas foi muito engraçado, bons momentos.
A Emily perguntou, acho que a gente meio que já respondeu isso aqui algumas vezes. Como que a gente tava se sentindo durante a entrevista, o que tava passando pela nossa cabeça. Surtos. Ponto. Surtos. Chega uma hora que a gente tá tão concentrado naquilo que parece que a gente meio que esquece. Não esquece, mas tipo assim, você relaxa. No primeiro momento é difícil, mas depois que começa, flui. É basicamente como você começa a escrever uma redação, assim, você tem uma dificuldade no início, mas depois que você pega o jeito, você só vai, entendeu? Porque a gente fica muito nervosa antes de começar, mas depois, tipo assim, quando a gente faz a primeira pergunta, que a gente percebe que tá de boas, e eles já respondem tranquilos e tal, a gente fica de boas e vai fluindo, as coisas fluem. E aí depois no final, surtos de novo, mas durante a entrevista mesmo, depois que a gente pega o jeito... E uma coisa, é porque, tipo assim, é uma entrevista com o seu maior ídolo. E é uma entrevista em inglês, tipo assim, por mais que a gente sabe inglês, tipo assim, não é a nossa língua, tipo assim, a gente manja inglês, tipo, mas não é o que a gente tá acostumado. Então, você pegar a pergunta, ler, tipo, você tem que fazer ele entender a pergunta. Então, tipo assim, o nervosismo vai mais nessa parte também, tipo exato. assim, você tem medo de fazer feio, tipo assim, e a gente tá fazendo isso pra levar pro pessoal também, tipo, postar no nosso canal, mostrar pro pessoal, tipo, e falar do Brasil pra eles, tipo assim, tanto que a gente fez até uma bandeira, o pessoal assinou e tal. Então, é mostrar o carinho também dos fãs do Brasil pra eles, tipo, como que o Brasil gosta dele. Então, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o mais legal da entrevista foi os bastidores. E, tipo assim, é uma coisa que eu tava até comentando com a Kim aqui antes, não sei se tem essa pergunta, Kim, sobre o Meet and Greet. Tem, eu vou falar aqui rapidinho. Não tem sobre Meet and Greet, mas a Ju perguntou, a Ju Machozek, não sei falar o sobrenome dela, ela perguntou como que eles são, se eles são simpáticos, tímidos, quietos. E alguém também perguntou, que eu não sei quem foi, como é que foram os bastidores, assim, se a gente teve contato com eles e se a gente conversou com os meninos. Então acho que entra mais ou menos nisso aí que você ia falar. Então, é uma coisa muito... Tipo, eu tenho uma experiência que não foi muito boa com o Dustin no aeroporto ainda, no primeiro show deles. Eu fui no aeroporto, foi eu, a Mari, tinha um pessoal lá também, que não foi muito legal, mas... Que foi o seguinte, eu fui tirar uma foto e falei assim, Dustin, me dá um beijo aqui, porque o Kendall tirou várias fotos beijando, bochecha e tal. Eu falei assim, não, eu não beijo, tipo, I don't kiss. Ele simplesmente falou isso, e a gente sabe que o Dustin tinha um jeito mais diferente com os fãs. Tipo assim, não sei se é porque ele é mais tímido ou tal, mais reservado. Teve uma questão dessa no show em Nova York também, no segundo show que a gente foi, que tinha uma menina com síndrome de Down. Isso é até meio pesado falar isso, mas vou falar, tipo, o que eu vi, tipo, eu presenciei. Uma menina mó fofinha, com síndrome de Down, parece que ela já ia em alguns outros shows da Heffron Drive, que ela pediu pra eles tirarem uma foto beijando cada um, beijando a bochecha. Aí o Kendall tirou e o Dustin só encostou assim. Eu vou ser bem sincera, assim, eles foram simpáticos o máximo que eles puderam, em todos os momentos. Eles não foram, tipo, grossos com a gente, eles sempre tentaram ser de boas, mas o Kendall, acho que talvez porque ele era mais acostumado, por conta do tamanho também, ele era muito mais aberto a, assim, tentar se aproximar da gente de alguma forma. Dava pra ver que ele também, tipo, eles não são super extrovertidos, assim, como eles parecem ser. Eu não sei se eles não são ou se eles não estavam 100% confortáveis. Mas eles não são, tipo, super extrovertidos, tipo, vamos ser amigos, vamos super conversar. Mas eu consegui ver uma tentativa do Kendall de se aproximar de alguma forma, de se interessar, de perguntar. No Brasil, acho que não teve esse momento, porque a gente não teve tempo. Mas lá em Nova York, eu lembro que a gente saiu da entrevista direto pro Meet and Greet. E aí a gente foi com eles, né? A gente foi com o Kendall e com o Dustin. E aí nesse meio tempo, assim, que a gente foi lá pro Meet and Greet, a gente foi conversando e ele super perguntou sobre o Brasil. A gente começou a conversar sobre a vida, sobre Nova York, sobre o Brasil, sobre o Rio, sobre o show. E o Dustin, ele, tipo assim, ficou calado em todos os momentos. Ele não trocou uma palavra com a gente tirando a entrevista, sabe? E eu fiquei meio assim, cara, será que ele não gostou da gente? Será que ele só é tímido mesmo? Não sei qual foi a dele, mas o Dustin, desde a entrevista do Brasil, ele já era uma pessoa mais seca, assim. Na hora do parabéns pro Kendall, o Dustin ficou quieto. Ele não quis cantar parabéns. O Kendall que deu um toque nele, tipo assim, pô, cara, vambora, né? Vamos dar uma agitada aí. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kendall. Happy birthday to you. Tanto que ele se soltou mais. Você lembra que foi depois que a gente deu presente pra ele mesmo? Acho que, tipo assim, pra ele também, porque eu acho que ele pensa, tipo assim, só o Kendall que é o foco, tipo assim, o povo não gosta de mim. Sei lá.
deve ter algum sentimento disso. Tanto que ele se sentiu muita vontade no show. Tipo assim, o pessoal deu mais atenção pro Dustin do que pro Kendall no show, você lembra? O povo começava a gritar, Dustin, gostoso. Tipo, a gente deu presente, ele ficou, tipo, super feliz, dava pra ver na cara dele. Deve ser por causa disso também, essa questão de... Porque muita gente, velho, nos Estados Unidos a gente vê isso claramente, o pessoal só quer o Kendall. É só o Kendall do Big Time Rush, Dustin é um guitarrista. Coadjuvante. É isso. E também, eu vou falar assim, por mais que eles estejam um pouco mais tímidos do que eles parecem ser normalmente, eles foram muito legais, porque no show de Nova York, no primeiro show de Nova York, eles pararam o show pra falar sobre a gente. Eu não sei se você lembra disso, eles falam de caipirinha e falam assim, não, porque umas fãs do Brasil vieram pra cá, olha só que loucura, a gente tá muito feliz com isso. Começaram a falar da gente no meio do show, e eu tipo, me sentindo, né? Eu falei, caraca, saiu até num jornal, você lembra? Tipo, uma matéria de uma revista lá de Nova York saiu, tipo, falando sobre o show em Anvil. Aí, tipo, falando, num certo momento eles falaram que tinha um pessoal do Brasil lá e começou a falar sobre caipirinha e tal. Foi muito legal. Foi incrível. Não, eles se amarraram, né? Porque a gente era as únicas que tava lá gritando, pulando, igual louca lá. O Kendall deu uma moral pra gente no show. Mesmo que a entrevista a de Nova York tenha sido um pouco desconfortável, assim, mas eu acho que começou a ficar mais de boas quando a gente começou a fazer a última brincadeira, que era de desenhar. Cara, eles se amarraram naquilo. Eu acho que eles estavam super se divertindo. Eu lembro que o Kendall olhava pro Dustin assim, tipo, mano, não sei nada. Uma grande diferença que a gente notou como a gente foi no show no Brasil e nos Estados Unidos é a questão do meet and greet, porque aqui no Brasil, meet and greet é você tirar foto, tinha que ser só picture, não seria meet and greet, tipo, você tirar a foto e sai, e o pessoal fica muito na sua cola. E lá nos Estados Unidos, eu lembro que, tipo, eu mesmo fiquei um tempão, tem a gravação, eu conversei, falei, nossa, Kendall, eu escrevi uma música inspirada em você e tal, conversei, eu vim do Brasil, nossa, você veio do Brasil e tal, bati papo, falei assim, nossa, assina essa foto, de autografar uma foto que eu tirei com ele no Brasil e tal. Aí eu falei, tipo, ele falou, nossa, você é louca de vir do Brasil. Aí eu cantei, eu falei, you think I'm crazy and it's true, I'm crazy for you. Aí ele começou a cantar. Nossa, eu lembro disso, cara, eu lembro. E eu fiquei, tipo, surtando, né, atrás. Falei, gente, o que tá acontecendo? Porque não tá cantando Big Time Rush. Não, e tipo assim, e foi com todo mundo, não foi só com a gente, porque a gente veio do Brasil. Todas as fãs, parece tipo assim, que eles conhecem as fãs já. Eles são super amiguinhos de algumas fãs lá, porque vários fãs vão vários shows deles em vários momentos, né? Então eles chegaram lá como se fosse PFF da galera. E eu e Mirelle lá, tipo, no nosso cantinho, tipo, observando, né? O que tá acontecendo? Porque aqui no Brasil não é assim. Mas lá tem muita abertura, eles ficam... não tem fila, assim. Fica todo mundo lá no espaço, esperando sua vez, conversando horrores com eles. E já tá pegando tomando uma cervejinha ali, falando com a galera. Não, muito top. Tipo assim, a interação deles, tipo assim, eu acho que é porque também, gente, a gente tem que entender uma coisa. O brasileiro não tem fama boa pra essa questão de fã. Tá, por mais que a From Drive não tenha, tipo, um tanto de fã, foi só 50 pessoas no último show, mas, tipo assim, são 50 pessoas que valem mais do que 10 mil pessoas nos Estados Unidos, porque, tipo, a gente fica louco, porque não tá perto da gente, lá tá perto, tipo assim, é a mesma coisa de você ver um famoso que mora nessa cidade, tipo assim, você tá nem aí, sabe, tipo, nem cumprimenta, tipo, não fica essa chatice pedindo foto e tal. Então, eu acho que eles têm um pouco de medo, assim, da gente, tanto que na entrevista eu até falei assim, nossa, eu acho que o pessoal ficou até com um pouco de medo da gente, porque a gente tava pulando muito, cantando, e o pessoal muito reservado aqui nos Estados Unidos. Mas é isso, gente, Brasil, né, não tem como ficar parado. Uma coisa muito legal da diferença também é porque, tipo assim, nossa primeira entrevista foi quando a gente era mais juninho, tipo assim, primeira vez de todas, e foi a melhor. Eu acho que quem concorda comigo que a primeira foi a melhor, tipo assim, 1000 vezes melhor, tipo, a pessoa pode pensar, nossa, já fez a primeira vez, as outras vezes vão ser melhor ainda, tipo, fichinha e tal, não vai ter nervosismo, mas não sei se era porque estavam nós três juntas também, e a gente teve bem mais tempo, tipo assim, o pessoal da produção também foi bem mais receptivo, a produção que tava com eles aqui no Brasil, mas foi bem mais tranquilo, tipo assim, a gente fez muita pergunta legal também, a gente falou falou até sobre o Big Time Rush do show deles aqui, eles falaram da experiência e tal. Eu lembro que o Kendall me deu uma patada no meio da entrevista, cara. Você lembra disso? Do Panamá? Aham. E o Dustin sobre o PT? Nossa, cara, meu Deus. E a gente pediu pro Dustin cantar a música do Big Time Rush, que era um desafio lá. Ele, cara, nem sei nenhuma música. Não consigo lembrar nenhuma. Ai, gente, sério.
Ainda bem que ele não pegou aquele papel, né? Nossa, aquele papel. A gente tinha um papel que era pra ligar pro Logan. Era uma consequência. Você acha mesmo que eles iam ligar? Vocês acham? Nossa, a gente ia passar vergonha. Não, e o engraçado é que antes da entrevista acontecer, a gente queria muito que eles pegassem esse papel. Na hora da entrevista, acho que foi assim, simultâneo, assim, eu pensando, pega, cara, não pega. não pega esse papel, não pega esse papel. E eles não pegaram, graças a Deus. Pelo menos eles pegaram do cabelo do Kendall, que aí Ai, gente, sério, foi antes pegaram o incrível. cabelo dele. Sério, gente, o cabelo do Kendall é muito macio, meu Deus. Muito, caraca. muito. Outro nível. Surreal de macio, que cabelo. É muita babosa. Gente, eu acho que é isso. Falamos muito já, inclusive. Espero que vocês tenham gostado. Faz muito tempo que a gente não faz vídeos juntas e esse foi um jeito que a gente encontrou. Então é isso. Eu espero que o próximo vídeo tenha eu, Marina e Mirelle. Talvez o próximo vídeo seja, talvez, assim, cruzando os dedos, um react aí de boyfriend acústico, né? Se rolar. Eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar. Mas enquanto isso, a gente tá aqui esperando. E é isso. Gente, tava com saudade de todos vocês. Vou tentar estar mais presente, mas a vida tá corrida aí, então, mas tamo aqui sempre que der. É isso, galera. Tamo junto. Um beijo. Obrigada por assistir, gente.